quando as pessoas me perguntam por que você faz tudo que você faz, e tenho mil defeitos, mil erros, e sei muito bem disso. Mas quando eu falo, você é um cara extremamente generoso no teu meio, nas coisas que você faz. Eu aprendi com ele. Meu pai, antes de morrer, falou: devolva ao tênis tudo que ele te deu. Você tem obrigação. Você não pode ir embora com informação dentro de você. Você não tem esse direito. Fala galera, tá começando mais um Pai de Quem. Hoje eu tô de verdade assim, muito feliz. Eu sempre tô muito feliz de receber aqui qualquer pai, mas hoje tem uma coisa meio de fã, assim. Então, vamos lá. Pra quem não me conhece, eu sou Bruno Piscinato, jornalista esportivo, mas acima de tudo, sou pai do Pedro, do Léo, e é sobre isso aqui, sobre paternidade. Não sobre a minha, não só sobre a sua, e também sobre a do convidado. É sobre a nossa paternidade. Eu vou parar de delongas, porque ele não precisa muito de apresentação. Na verdade, eu vou apresentar ele assim, eu falo, né, sou jornalista esportivo, trabalho com esporte porque amo esporte. E o fino, pra mim, é tipo assim, a gente tem super-heróis do esporte brasileiro. E esse cara é muito super-herói. Se você é mais novo, pesquisa, assim ó, Santo Domingo 2003, né? 2003. Último jogo da carreira desse cara. Ele simplesmente ganhou o ouro pro Brasil. É um dos momentos mais, assim, marcantes da minha vida como assistindo esporte. Queria agradecer por você estar vindo aqui, por você dedicar seu tempo, vir aqui falar com a gente. Cara, uma honra ter você aqui. Obrigado. Eu sempre falo que amigo, quando manda vir em lugar com amigo, a gente duvida, né? Eu já te vi muitas vezes na TV, obviamente, Bruno. Grande prazer estar aqui, mas o Narda veio aqui. Sim, Nardini, Papai Nardini. Papai Nardini, irmão. E ele me comentou, e na hora, quando um amigo fala, cara, vai que é legal, a gente vai, a gente acredita no amigo, né? Então, grande prazer estar aqui. E de um assunto que pra mim pega muito. Se eu chorar, não precisa cortar, é assim mesmo. Eu sou chorão também. Pai, hoje eu sou pai e eu sou filho, né? Eu escrevo muito sobre meu pai, sobre minha mãe. Então é super interessante, o assunto é super legal, relevante, importante. Por isso que eu tô aqui e pela admiração também que eu tenho por você. Legal, muito obrigado. Naturalmente a gente vai falar de tênis porque o tênis faz parte da sua vida, né? Com relação com seu pai, com seus filhos. Mas para começar, vamos lá. Pai de quem não é uma pergunta, mas é uma pergunta. Então assim, o Fino é pai de quem? Eu sou pai do Gael, o primeiro filho, né? Gael, que tem 14 anos, que nasceu no dia da final do Del Potro contra o Federer no US Open. No dia? E eu assisti o jogo com o médico, né? O doutor Anderson Zey Damasceno, esperando a Carol dar à luz, queria ter um parto normal e não conseguiu. Ficou tentando, e é muito louco, né? Porque Gael nasce 14 de setembro, dia 15 é o aniversário da minha sogra, Rosaura. Então a Carol não queria ter o mesmo dia. Então a gente chegou cedo no hospital e foi tentando. Quando chegou 11 horas da noite, que acabou o jogo, que a gente podia, né, dar atenção pra Carol e pro Gael, o Anderson falou, bom, porque tava enrolado, tava difícil, você quer parto normal ou não quer? E a Carol, não, vamos tirar, vamos cesárea. E dia 13 de setembro nasceu a Alice. A gente trabalha no mesmo dia sempre. No mesmo lugar, no mesmo dia. A gente não é metódico. O pessoal é bom de rotina. E não uma vez só por ano. Mas rolou assim, dia 13. Então, Alice, que 13. Tem 10 anos hoje. 13 de setembro, Gael 14 de setembro, minha sogra dia 15 de setembro. Pô, tu acha que faz uma festa só? Tô ligado. Pior que passa o bastão, né? Em casa a gente sempre passa o bastão. É uma coisa meio maluca assim. Que demais, é uma tradição familiar já. Isso. Que demais. E, bom, você é pai hoje de... O Gael já é um rapaz, né? Sim. A Alice, tudo bem, a gente pode chamar de menina, ainda 10 anos e tal. Você queria sempre ser pai, Fino? Assim, você sempre disse que você, pelo que eu leio, que você queria ser tenista. Sim. Você foi tenista. Você queria ser pai também? Era uma vontade sempre? Eu queria muito ser pai. Eu queria muito, tanto que a Carol fala que eu pressionei ela a gente ter filho rápido. A Carol tem um pouco menos de idade do que eu, né? A gente tem 9 anos de diferença. Eu tenho 5,3 agora.
A Carol tem 4,3 para... É a mesma diferença da minha esposa. E a gente casou há 17 anos atrás. E era uma coisa que eu, quando parei de jogar em 2003, exatamente o Pan-Americano que você falou, eu era solteiro, não conhecia a Carol, conheci só de 3, 4 anos depois. Depois de me esbaldar um pouco nas noites paulistanas, coisa que eu não fiz durante a época. Mas eu tinha muita vontade. Quando eu paro de jogar, eu queria família. Uma das coisas que mais me chamou a atenção de parar de jogar, tanto que em 2001, 2 anos antes, eu comecei a namorar mais sério e já pensei em parar de jogar. E nem ia casar nem nada, mas eu já, sabe, a minha cabeça já pensava no pós-tênis. Pensava em, eu não consigo fazer uma família se eu viajar, eu não consigo namorar direito se eu viajar, eu não consigo conhecer uma pessoa se eu viajar. Eu não gostava de levar a pessoa, nunca levei ninguém pro circuito, nunca. Não tem nenhuma menina que eu levei para um torneio, uma namorada, era uma coisa sua. Caso, qualquer coisa que você possa chamar. E para mim era tênis. E quando acabou, era família. E aí eu conheci a Carol. E a gente casou em 1 ano. Eu conheci, a gente casou no ano seguinte, 1 ano e pouquinho depois. E sempre teve essa coisa de querer ter uma família. Porque minha família sempre foi muito estruturada, muito, muito unida. A gente veio imigrante, né? Veio para o Brasil pequeno, então coisa muito unida. Minha irmã me salvava, minha irmã me cuidava, minha irmã brigava, minha mãe brigava, meu pai brigava com todo mundo, porque... Então era isso que eu queria ter. E aí, por sorte, tive com a Carol... E uma família super, com esses 2 filhos incríveis. E o Gael, planejado, veio, como é que foi a notícia? Vamos a partir de agora ter um filho? Sim, fomos a partir de agora, primeiro mês não rolou e a Carol, será que eu tenho algum problema? Falei, Carol, primeiro mês. Calma. Segundo mês de tentativa, pum, aparece o Gael. Eu tinha uma casa em Angra dos Reis, no Frade. E foi por isso que eu brinquei, né? Que é o mesmo lugar. Foi em dezembro, final de ano, que você tá relaxado. A gente imaginou isso em outubro, por ali, setembro, outubro. Em dezembro, a gente tava de férias, pum, rolou. Aí a gente teve. E a notícia, afinal? Eu falo que pra muita gente, pros pais, a mãe, ela vira mãe durante todo o processo, né? Ela está gerando, então, fisiologicamente, a mulher já é mãe desde que o bebê tá ali dentro. O pai tem gente que, assim, quando recebe a notícia, vira o mundo. Tem gente que, eu falo assim, que a ficha cair mesmo, total, é a hora que eu peguei no braço. Nasceu, eu falei, cara, ali a minha vida, ali mudou por completo. Eu acho que também, Bruno, eu não acho que nasceu, eu sou uma pessoa que participo muito, né? Eu não acredito nem um pouco que isso é meu, isso é teu. Em nada. Em nada. Eu acho que tudo faz parte dos dois. Isso é muito legal falar hoje em dia, né? Porque talvez gerações... porque o pai... Não, o pai faz isso e a mãe faz aquilo. Eu brinco aqui, o pai ajuda. Não, o pai não ajuda. O pai participa, né? Participa como a Carol ajuda também participa. De fora, né? Como a Carol participa de um monte de coisa que, teoricamente, a sociedade acha que é o contrário. Sim. Então, tem horas que eu acabo viajando mais do que a Carol, né? Mas a Carol é atriz. E também, esse fim de semana eu tenho peça fora. A Carol foi 2 meses para os Estados Unidos estudar. Acabou ficando 3, mas eu fiquei 1 com ela. E a primeira pergunta é, e as crianças? Eu falei, vão ficar comigo. Sim. Se eu viajasse 2 meses, com quem ficava? Com você. Então, tá tudo certo. Né? É o contrário. Eu me viro, você se vira. Então, quando a gente... tem... vai ser pai, é uma coisa meio... você quer muito, mas ao mesmo tempo você não sabe o que é. É muito louco isso. Eu acho que as pessoas não te dão um manual do que é. Né? Eles não te dão nem teus próprios pais, que foram muito presentes comigo, te dão uma noção do que é ser pai. Então sempre reclamando que filho dá trabalho, que é difícil educar, que parece um jogo de videogame que tem que passar de fase, acontece essas coisas. Mas quando começa a vir, eu lembro onde a gente percebeu o que era um filho, foi os primeiros dias. Que o terceiro dia que a gente estava almoçando, levando o Gael naqueles, né? Sei lá como chama aquele negócio. Bebê conforto. Com bebê conforto. Deixamos do lado de fora. Não pode estar em lugar fechado. Beleza, vamos no Jacaré, lá para comer. No Jacaré a gente deixou ele do lado de fora comendo. No Jacaré, 5 dias de vida. E a gente já... Né? A gente já... Depois, mas como é que é?
Pode isso? Não pode. A grande preocupação é isso. O que pode não pode, deve não deve, pode se fazer isso ou não, pode se levar ali ou não. Então, demorou um pouquinho para cair a verdadeira ficha. Eu falo pra todo mundo assim que é muito louco. O pessoal fala assim, amor à primeira vista. Lógico que, tem aquela coisa, sensação, filho, mas você não vê, né? Você vê no momento, nasceu, chorou, ali passa pros médicos e vem... Como é que pode se apaixonar por algo que você nunca viu? E aí é paixão mesmo, né? Assim, eu acho que você vai se apaixonando pela evolução, né? Porque no começo ele não te dá, né? No Kael não te dá nenhum tipo de... Depois ele começa a te olhar e te ver, você percebe que ele te vê. Depois ele começa a interagir, porque ele dá um sorriso com uma bobeira que você faz. E aí ele começa a gargalhar com uma brincadeira que você faz. Então eu acho que eles também te permitem você evoluir. Eu nunca vou comparar um filho a um tênis. Sim. Mas você vai... indo e se apaixonando por aquilo. Isso eu consigo fazer, isso eu não consigo fazer, isso aconteceu comigo. E eu acho que é diferente o homem da mulher, né? Porque a mulher tem ele dentro. A Carol sempre me fala. Às vezes a gente conversa a respeito. A Carol, durante um bom tempo, fala, eu gostaria de ter mais um filho, né? E a gente discute sobre isso. E eu tenho 53 anos hoje e eu não falo pela... E eu sou, e admito abertamente, que eu falo, Carol, eu não gostaria de ter um terceiro filho. E não é por não querer ter um terceiro filho. Por olhar um pouco a minha vida também. Para poder viver outra coisa, né? De poder viajar com ela. Sim. Tem gente que morre de medo do pós-filho que fica grande. Eu não vejo a hora também de poder viver isso. Sim. E poder viajar para ela um fim de semana e os filhos estarem um pouco mais... Provavelmente porque você viveu todas as etapas dos seus filhos. Então, assim, tá tudo certo, total, né? Total. Você viveu... Só que a Carol fala que ela não tem saudade do filho de 8 meses, 9 meses. Ela tem saudade do filho dentro da barriga. Que loucura. Porque isso a gente nunca vai saber. E aí eu brinco com ela, falando, mas então a gente vai ter o terceiro e vai querer ter o quarto. Essa saudade não vai acabar nunca, Carol. Vamos repensar isso. Vamos debater isso. Então, são dois amores e duas loucuras pelos filhos diferentes, da mulher e do homem. O nossa é realmente muito visual, do sorriso, do precisar. Hoje antes de vir aqui, eu levei meu filho na escola, eu levo quase sempre ou a Carol, da mesma maneira, no dividir, e ele nervoso por causa da prova. Pai, tem prova de ciência hoje, estou super preocupado e não sei o quê. E você olha e fala, como que eu posso ajudar? Né? Isso é muito legal, né? E a outra viajando no futebol dela, não tá nem aí. Duas personalidades completamente diferentes. Saindo do mesmo lugar. Antes de falar da Alice, assim, é mais difícil ser tenista ou mais difícil ser pai? Eu acho que é muito mais difícil ser pai. Porque acho que é uma responsabilidade muito grande. Você sabe que muito da personalidade dele vem dele, como que eu vejo, porque são diferentes, duas pessoas completamente diferentes, eles são. Mas muito depende da gente, dos nossos valores. Eu acredito muito no valor que a gente dá a eles. Cada atitude, passar no farol vermelho, tratar uma pessoa bem ou mal na rua, brigar, discutir, ele escutar uma conversa minha com a Carol, tudo isso é um exemplo para ele. Sugam tudo, né? Esponja. É uma esponja. No tênis, você arca com as consequências, é só você. Você pode falar que tem país, você pode falar que tem técnico, você pode falar o que você quiser. Sim. No fundo, é você que... A frustração é totalmente tua. O erro é completamente teu. A besteira que você vai fazer é tua. A besteira que você faz afeta, né? Dá vacina ou não dá vacina da dengue? É uma decisão. Sim. Eu vou dar. É minha decisão, não é dele porque ele não quer. Leva mais cedo ou mais tarde na escola. Chega antes ou chega depois. Libera ele voltar sozinho ou não libera ele voltar sozinho. Qualquer coisa. É uma decisão tua que você vai pagar no final porque você teve a decisão. Você quando eu falo você, é pai e mãe. Ele não tinha a certeza se ele podia. Ele vai pro inglês sozinho. Eu ia com 14, 15 anos sozinho. Nos dias de hoje está muito mais perigoso. Sim. Mas a decisão é minha dele. Ele está pedindo para ir também. Mas se acontece alguma coisa, quem é culpado? Eu. Então é muito mais difícil ser pai do que tenista, atleta. É fácil.
Vai lá e perde, pronto. Quebra a raquete, fica bravo. Eles provavelmente já viram muito. Eu tava falando aqui de 2003, de momentos mágicos. Pô, eu lembro de você em duplas com o Guga, eu lembro Roland Garros, semifinal, né? Sim. Quarta de final. Eles curtem tudo isso? Eles têm noção de quem é o pai deles? Acho que são duas coisas diferentes. Eles têm noção, porque sempre teve aquela história do andar na rua e alguém te abordar, uma foto, isso, falar pra ele, pô, aquela bobeira que todo mundo enche o saco deles, que eu acho péssima. E aí, vai jogar tênis? Que nem teu pai? Isso eu acho, sabe? Ainda a gente tem uma sociedade que porque você é jornalista, teus filhos têm que ser jornalista. Tua esposa é jornalista, ele também tem que ser jornalista. Então, meus filhos têm que ser ou ator, atriz ou tenista. E eu acho que é a grande briga. A gente vai falar da Alice. A Alice joga futebol. Que demais. O olhar das pessoas quando eu falo que ela joga futebol, você deixou ela jogar futebol. É esse. Ela queria jogar. Ela jogou tênis? Jogou. Fez handball? Fez. Ela fez o que ele quiser. Fez balé? Não queria. Fez parkour? Fez isso? Ela quis. Eu nunca botei. Eu obriguei ela a fazer inglês. Eles a fazer inglês. Isso é uma coisa que eu obriguei. Eu pedi, a Carol, na verdade, pediu para fazer música. Mas não é porque que são músicos. É porque eu acho que música ajuda muito no desenvolvimento. Ponto. Faz aí, toca piano, teclado, alguma coisa. Mas... Escolha de vida. Escolha de vida. Então, esse é um lado que a gente não... Eles sabem quem eu sou. Mas eu acho que o tênis, para eles, de pequeno, me tirava de casa. E me tira de casa. Então há uma aversão ao tênis, o sentar comigo e ver um jogo de tênis. Natural, né? Eles nunca viram um jogo inteiro de tênis comigo. Na época da pandemia, mostraram vários jogos meus. E várias vezes eu sentei eles do lado, dá uma olhada, Roland Garros. Legal, 2 games, pai, vou jogar videogame. Pum, e sumiu. E eu tive que engolir isso e entender isso também. Porque tem a parte exatamente que você falou. Talvez para eles seja algo que tira meu pai daqui. Você vai fazer amanhã? Eu vou viajar amanhã, vou passar o fim de semana. Por causa do tênis. Vou trabalhar com tênis. Eu vou na TV. Tênis. Vou trabalhar com tênis. Vou voltar 4 horas da manhã. Não faz sentido. Não foi na balada. Foi o tênis que tirou ele aqui de casa. Então eu acho que tem isso. Tanto que quando eu coloquei o Gael a primeira vez para jogar tênis, ele foi 6 meses assim. E eu ia dar uma olhada e falar, cara, ele não tem nenhuma vontade de estar aqui. Mas é esporte, vamos deixar. Aí um dia eu cheguei pra ele e falei, e aí, gosta? Fala, não muito. Mas isso é uma coisa muito importante também, Fino, que eu vi até que você já escreveu no seu Instagram. Às vezes, pela sociedade que você falou, o cara, não, vai lá jogar tênis. Eu fui tenista, você vai jogar tênis. Não tem o mínimo de parar e falar assim, cara, ele não tá feliz ali. E o que importa é a felicidade do meu filho, né? E acho que isso passa. Foi um texto que você escreveu, inclusive, sobre o futebol, né? Que como os pais são agressivos no ambiente de futebol, né? Porque meu filho tem que... Cara, ele não tem que nada. Se ele tá curtindo jogar futebol, nessa idade ainda, próximo da Alice, 10 anos, é social, é tipo se divertir. Ok, competir, perder, o esporte traz essas coisas, mas o cara não pode ser uma cobrança fora do esporte, né? Acho que os pais, às vezes, projetam nos filhos, né? Eu acho... Olha que eu falo muito sobre pai, eu converso muito com pais. Outro dia tive há uns 2 anos atrás, quando a Alice começou a jogar futebol, começou a jogar no clube. E aí tinha aqueles campeonatinhos, panela da vida, sei lá como chama aquilo lá. Ela é a única menina. Ela sempre foi a única menina dentro do futebol. E um dia eu tava jogando um jogo e um pai falou, não posso falar exatamente a palavra, mesmo a gente estando num podcast, mas tira essa filha daí. O cara tava do meu lado. Eu olhei pra ela, pra ele olhou assim, tipo, ele sentiu, ele tava com a mulher dele. E na próxima, ele não sabia que era minha filha. Na próxima jogada, ela tava na lateral, ela joga na lateral. Boa, Lili! Grande bola. Ele se ligou que era minha filha. Só que ele teve vergonha pela pessoa pública que eu sou. E me pediu desculpa. Eu falei, cara, você não tem que pedir desculpa. Você tem que pedir desculpa a você. A vergonha que você tá cometendo. Xingar uma criança de 10 anos. Para que teu filho ganhe. Porque na verdade não é porque teu filho quer ganhar. O pai não tem... E eu acho que esse é o único... Você fala, você tem alguma coisa que você acha que você faz bem com os filhos? Eu acho que é a independência.
Eu e a Carol conseguimos dar a independência a eles. E não ganhar pela gente ou jogar pela gente. Porque eu percebo que é um grande ensinamento você colocar seu filho dentro de uma quadra de tênis, num campo de futebol, na música. Se ele for lá fazer uma banda, como eles já fizeram uma vez, banda, e ficaram lá tocando, provavelmente totalmente desafinado. Mas eu não fiquei lá. Tipo, faz por mim. Sim. Tudo é por eles. E depois, a correção vem de fora. Eu aprendi isso com meu pai. Meu pai, eu fiz as maiores atrocidades que às vezes eu conto nos Instagram da vida. Fiz a maior atrocidade. Já roubei bola com 12 anos. Pontos, bola dentro e eu falava fora. Já briguei, quase saí na mão. E meu pai nunca se meteu dentro da quadra. A quadra é um lugar sagrado. Onde eu vou conhecer você. Eu vou saber quem é você. Para depois educar você fora. Eu não vou educar você dentro. Que legal. Então isso para mim é muito importante. E meu pai foi um dos grandes fotógrafos do Brasil durante muitos anos. E eu falava que ia ser fotógrafo, além de tenista. E meu pai falava assim, fotógrafo você não vai ser. Você vai ser o que você quiser. Você quer ser publicitário, que tem a ver com ele, mas legal, mas você não vai ser fotógrafo. Lógico, o estúdio estava lá, se eu quisesse. Mas ele não me deixava. Eu vivia dentro do estúdio. Só que eu vivia por mim. Minha irmã, um dia, falou, eu vou parar de jogar tênis. Jogava pra caramba, minha irmã com 16, 17 anos. Minha irmã falou, eu não dou pra esse esporte. Meu pai falou, o que você quer fazer? Eu falei, educação física. Doeu na alma do meu pai. Minha irmã saindo de jogar bem tênis para virar uma professora de educação física. Meu pai não queria. Alguma vez meu pai falou? Nunca. Tá bom. Vou fazer FEFISA lá em Santo André. Tá bom. Vai lá fazer. Fez. Se formou, virou professora de tênis. Depois antes virou professora de criança, essa coisa. Meu pai nunca falou, você é louca, eu acho que você tá jogando fora tudo que você, né? Você joga bem tênis, sei o quê, você é uma grande professora de tênis, podia ter sido uma profissional de tênis. Meu pai nunca falou. A vida é dela. E isso eu acho que é o grande valor do pai. Entender. Mas eu sou um grande médico, eu tenho um consultório aqui. Um hospital para deixar pro meu filho. Já vai sair na frente. Quer sair na frente? Pega um pouquinho do teu dinheiro e ajuda ele a investir na carreira dele. Não obrigue ele a fazer o que você faz, porque quando você conversa com o teu filho, você percebe que ele não quer ser o que você era. O que ele mais quer se dissociar, às vezes, né? É desassociar. Né? Mas você acaba sendo induzido a isso. E eu adoro que meus filhos não são tenistas. A gente vai falar bastante do seu pai, mas antes temos que falar da Alice, porque veio o Gael, aí 4 anos de diferença? 4 anos de diferença. Era um plano ter o segundo filho? Era um plano e demorou. Era pra ter sido antes. Aí era o problema, Carol. Aí a Carol teve certeza que tinha problema. Queria já escadinha, então era... Eu tenho 4 anos de diferença com a minha irmã e a Carol tem 4 anos de diferença com a Ju. Então era uma coisa meio... A ideia de ter um segundo filho sempre existiu. Sim. Só que a gente tava curtindo demais o Gael. A gente curtiu demais a gente fala muito sobre isso. Tem que tomar muito cuidado, né? Quem gosta mais dele, quem gosta mais daquele, né? Aquela bobeira. Filho predileto, não existe. Não existe, mas esses primeiros 2, 3 anos de primeiro filho é muito legal. Porque é muito aprendizado. Sim. Né? Aquela coisa que meu filho não comia chocolate com 6 meses, ali estava comendo chocolate do irmão, toda bambuzada, tudo que não podia, que o Gael podia fazer, tipo ali se fez. Né? E você vê que não vai acontecer nada. Lógico. Tem muita gente, desculpa a expressão, cagando regra. Não pode nada, você quer, que pai horrível. Não. Tá. Vamos deixar viver, vamos viver sem loucura. A criação de cada um. A criança tá feliz. Tá feliz. Aí não adianta a criança no começo, não, como é que ele tá infeliz. Não. É isso. A criança tá feliz dentro de casa. Tem um ambiente... Eu adoro refrigerante. Todo mundo fala, puta, mau exemplo, refrigerante. Meus filhos não tomam refrigerante. E me viram tomar refrigerante todo dia. Eles não tomam, odeiam refrigerante. Nunca tomaram, assim tomaram. Eu dou, ele tem gás. Aí você fala, exemplo, eu sempre falei o que é. Putz, a única das coisas que eu gosto. Então não tem muito isso. Então, quando veio a Alice, quando a gente decidiu... E a notícia também foi... assim, foi marcante, foi maravilhosa. E a gente queria muito ter um casal. E a Carol tinha muito medo de ter uma filha. Mas muito medo. E eu falava, vai ter filha assim. Mas por que tinha medo de ter filha?
Eu acho que a mulher tem um pouco de receio da mulher e depois se apaixona, né? É lógico. É incrível, ter uma filha é incrível. São duas coisas totalmente diferentes. E dormir, papai. É enlouquecedor, né, se ter uma filha. Mas a Carol tinha muito medo de ter filha. Eu não tinha tanto medo de ter filha. Eu acho que eu não penso ainda com uns 17, 18. Todo mundo fala, você vai ver quando eles começarem a sair. Eu falo, não quero pensar, quero pensar hoje, tá muito legal. A princesa do papai vai ser sempre a princesa do papai, mas em algum momento ela vai virar a rainha de alguém, tá tudo certo. Tá tudo certo. É parte da vida. Mas não é nem isso, é a dificuldade de lidar com o adolescente já com suas manias, com suas vontades, com seus medos e dúvidas. E ela te contou de alguma forma específica? Você lembra... Ou foi não? Não, e foi... A gente tentou, acho que uns 7, 8 meses. E a expectativa vinha todo final do mês. E a gente começou a ficar, mas por que... E muito louco, né? Geralmente quando desliga é que vem. Voltamos a Angra dos Reis, final de ano, BBP, lá pro dia 30, Ou seja, 29. pessoal, tá aí meio com dificuldade de engravidar, Angra dos Reis. Vai no mesmo dia, vai naquela mesma cama. E acabou rolando ali. E eu acho que veio... O modus operandi foi muito parecido, né? As sensações foram muito parecidas, né? A alegria... Eu lembro... A Carol já muito mais madura, porque já tinha um filho de 3 anos, então... Já com muito mais tranquilidade, o que compra, se tem o quarto ou não tem o quarto, faz isso, faz aquilo. A emoção foi muito parecida, não dá pra falar, o primeiro foi muito mais emoção do que o segundo. Alguma vez, assim, eles já te quebraram no sentido de várias formas, né? Eu falo que nasce um filho, nasce uma fortaleza e ao mesmo tempo nasce um medo, né? É algo que você tá ali trabalhando para estar perto, para cuidar, mas é um ser indefeso e vai ser indefeso durante muito tempo. Em algum momento esse medo te afetou? Eu falo assim, tem gente que tem filho que quebrou o dedinho, que não sei o quê, tem aqueles sustos durante a vida, né? Que os anjinhos estão sempre ali, porque são corações que batem fora do peito, né? Se fosse simbolizar o que são filhos, é isso. É o seu coração que está ali no Gael, é o seu coração que está ali na Alice. Beleza, você quer criar para eles serem independentes, mas eles vão ser sempre... Você já ficou aterrorizado em algum momento, assim, já tipo... Você sabe que assim, eu lembro uma cena da Alice batendo a cara no vidro numa festa, e a festa inteira enlouquecida, e eu super tranquilo, assim, tipo, calma, gente. Conversando com ela. Eu acho que o esporte me trouxe um distanciamento e uma aproximação muito louca, né? Então, eu tenho muito medo que aconteça alguma coisa, normal, como qualquer pai. Mas quando a coisa pega fogo, parece que eu me distancio. E eu tenho muita sorte de ter uma esposa que a gente se complementa tanto. Né? De alguma maneira eu sou o porto seguro dela, uma coisa que eu seguro muito a vida de algumas maneiras, e a Carol nos segura de uma outra forma. E do lado de paternidade e maternidade, a Carol é muito fera. Maneira de se explicar com eles, das dúvidas, da conversa do dia a dia. Eu sou um pouco mais duro, eu sou um pouco mais firme ali. A Carol, muito mais uma atriz que fala de A a Z, explica tudo para as crianças, né? Então, eu me vi muito mais protetor quando nasci. Por exemplo, eu morava na Vila Madalena, na esquina ali da Harmonia com a Wizard. E a gente atravessava de carrinho. E aquela coisa de estar atravessando na faixa e o carro passa, que às vezes a gente faz, infelizmente, né? Não breca. Eu já me vi chutando o carro, xingando o cara, tá fazendo algo. Então, e aí depois você fala e fala, peraí, sabe? Não tô fazendo por mim, tô fazendo por causa excesso de proteção. Vira um bicho, né? A gente vira... É uma animal. Coisa animal, assim. Mas eu acho que você vai aprendendo, você vai entendendo. Quando ele vem contar uma história de alguma injustiça, a primeira coisa que você quer é ir lá e resolver. Só que a gente foi... Aí vem tudo, né? Onde você vai colocar? Que colégio?
A gente vai colocar num colégio construtivista, onde ele seja escutado pelo que ele é, não uma forma de bolo, que era o grande medo nosso. Sim. Então a gente foi num colégio que, e falo com o maior carinho, do Oswald de Andrade, que é indivíduo. Não é, todo mundo precisa fazer, blá, blá. Não, então eu não quero. Com todo respeito, não quero. Não quero meu filho ali. Ah, mas intelectualmente vai estar mais preparado para entrar na USP. Beleza. Se ele não for para entrar na USP, não sei nem se ele vai querer entrar. Sim. Eu não fiz faculdade. Carol tá fazendo faculdade de teatro agora, se formando. Também não fez. Será que ele vai fazer? Não tem. Meu pai não falou. Meu pai, você quer fazer faculdade? Eu lembro com 13 anos, eu falei, tá vendo aquela porta? Era PUC. Tá vendo? Aí pra minha mãe. Eu falei, tô. Você nunca vai me ver entrar num negócio desse. Você falou? Falei, com 13 anos. E eu nunca entrei numa faculdade. Podia ter feito... Quantas pessoas me falaram para fazer faculdade de jornalismo, que ia me ajudar nas coisas que eu tô fazendo. Eu falei, tenho nenhuma vontade. Se é para ser melhor jornalista, porque eu não sou jornalista, né? Eu sou comentarista. Sou comunicador. Sou comunicador. Se vai ser melhor, não quero, porque eu não quero. Acredito? Acredito. Respeito? Respeito. Sim. Mas eu não quero. E meu pai nunca me obrigou. Minha mãe nunca me obrigou. Então eu não vou fazer. Pra gente continuar falando do Gael e da Alice, porque eu acredito que a vida é isso, né? É uma árvore, o fruto, aí nasce outra árvore. A gente precisa, em algum momento do podcast, eu inverto a pergunta. Eu te perguntei pai de quem você era, eu preciso agora que você fale filho de quem você é. É lógico que também tô dando todas as honras e nomeando a mamãe, que inclusive eu conheci sua mãe. No Pande do Chile? Aham. Não, Pande do Peru, de Lima. Peru, de Lima. Sua mãe tava lá, jogo da Carol, eu lembro que você tava também. Sensacional, eu entrevistei ela. Ela é uma figura maravilhosa. Mas, lógico, respeitando a mamãe também. Quem é o pai do Fernando Meligeni? Você é filho de quem? Eu tenho que tomar muito cuidado, né? Porque eu falo muito do meu pai, né? Primeiro porque ele se foi, né? E é normal que a saudade faça com que a gente fale e tua mãe tá ali diariamente. Mas eu sou filho de um casal também muito interessante. De um pai extremamente inteligente e uma mãe extremamente dura no sentido Argentina até a muerte, né? Com o certo é certo e não há concessão, não há negociação sobre o certo. É impressionante. Então, eu falo muito sobre ele, escrevo muito sobre ele, mas eu não posso nunca esquecer minha mãe. Mas meu pai é aquele cara, era aquele cara, mas sempre vai ser, é aquele cara que é apaixonante. Se ele estiver sentado ali, vendo a gente, você ia ter vontade, quando acabasse o podcast, de conversar com ele, só do sorriso dele, das 4 palavras que ele ia comentar com você. Meus amigos, pessoas que me conhecem, pessoas que iam para Angra, ele acabou indo morar em Angra no final da vida dele. Não, ele se aposentou e foi para lá durante 20 anos. Era a maior festa ir na casa do Oswaldo. Era festa. Era um cara à frente do tempo. Um cara que todo mundo ia pedir conselho, se aconselhar com ele. Então, ele era tudo que eu escrevo, ele era com todo mundo. Ele não era comigo, ele não era com a Paula, minha irmã. Ele era com todo mundo. Então, você conversava com um tenista, com um técnico, um fotógrafo como ele. E ele era a pessoa mais humilde que você podia conhecer. Eu sempre conto a história do Kabuki, um japonês, eu voltando do Pan-Americano, 2003, um momento que eu ia no restaurante, as pessoas aplaudiam, entrava no avião, os caras aplaudiam. É porque foi épico, viu, gente? Se você digita no YouTube, aplaudiu porque foi épico, tinha que aplaudir até hoje, porque precisava continuar aplaudindo em todo o restaurante que ele ia. E eu entro no Kabuki, no japonês, à noite, eu e ele, de vez em quando a gente saia pra jantar, pra conversar, eu entro e as pessoas se levantaram e começaram a aplaudir. E eu... né? Fiquei daquele tamanho. E meu pai bate no meu ombro e falou assim: tranquilo, nenê, é para mim. E eu olho para ele e falo assim: para vos? Eu falei: são todos fotógrafos e diretores de arte. E eu olho e as pessoas começam a chegar. Eles começam a chegar para conversar com ele. Porra! E falando o gringo, conhecido como gringo, né? O gringo é demais. Fernando, o Meligeni bom é o gringo, não é você. E aí depois de ele rever as pessoas, porque ele já tinha se aposentado, eu sento e falo: desgraçado, por que você nunca falou que você era foda? Eu falei: as pessoas falam por nós outros. Aí você fala: se fuder, né? Muito fora da curva, muito fora. Então é um cara que todas as vezes que eu bati na parede, em decisão,
Eu me aconselhava. E eu tinha uma relação muito legal com meu pai, porque meu pai me ensinou a escutar, mas não fazer o que ele me falava. Fazer o que ele falava, fazer o que eu achava. Ele era o segundo médico. Ele era um consultor. Mas em nenhum momento ele falou, pô, eu te disse pra você fazer isso. Quando eu fui capitão de Copa Davis, meu pai falou, não seja. Eu fui e me arrependi. Em nenhum momento meu pai falou, te disse? Não falava nada. Eu cometi vários erros que eu fui contra a versão dele. Ele achava que eu tinha que ir pro outro lado. Ele nunca chegou pra mim, eu te comentei. Ele falou, vamos discutir sobre isso. Então é uma pessoa que deixou muito fazer. Ele sempre me deixou fazer. Ele me deixou parar de estudar na 8ª série. Caraca. Onde todo o planeta não existia escola online. Não, provavelmente ele foi criticado por pessoas, olhares e pessoas de fora. Ele foi arrebentado. Ele não foi. Ele e minha mãe, 2 loucos, 2 alienígenas. Só que meu pai me mandou pra Argentina e falou, vai, é teu sonho? Só que tem um preço. Você vai, se você não for bem, em 1 ano, se você não for entre as 3 Argentinas, você volta e vem trabalhar comigo. Ou seja, você para de jogar. Vai atrás do sonho, mas tem um limite, né? Tem um limite. Eu não quero um filho bobeando, passeando. Sim. Pra dar valor àquilo também, né? Então, meu pai... Eu lembro que uma vez eu fui pra escola e o Gael sempre foi muito chorão no perder no começo, né? Exigente. Até hoje ele é muito exigente. Ele se exige demais. É uma das coisas que mais me preocupam nele, né? Se cobra. Se cobra demais. E me chamou, a diretora do colégio me chamou e sentou. Óbvio, um ex-atleta, filho que qualquer coisa que perde chora pra caramba, tá tomando uma pressão do pai absurda, né? Na visão da escola, e tá certo. E a primeira pergunta, me fez a pergunta como é você como pai? E eu tava com a Carol do lado. E eu falei uma frase que na hora ela ficou, e a Carol falou, você não pode falar isso. Falei assim, eu acredito na meritocracia. E nos dias de hoje, falar de meritocracia, aí você entra em todo um assunto. Só que como tudo na vida, você tem que entender o contexto que a pessoa quer falar. Tá falando do seu filho, não é do... Não é a meritocracia do mundo, a pessoa que nasceu, que não teve nenhuma oportunidade. Sim. A meritocracia qual é? Concordo. Mas eu tô falando sobre o meu filho, sobre eu dar ou não dar ao meu filho que tem condição, que tem possibilidade, que tem isso. Então é meritocracia. Educação dada pelo meu pai. Eu tinha tudo, desde que eu merecesse. Desde que eu fizesse por. Eu não tinha nada. Se você não merecesse. O grande exemplo do meu pai é eu quebrar uma raquete no paredão, deixar ela uma lua, jogando com minha irmã, porque eu odiava perder dela. E no dia seguinte, 3 dias depois, eu tinha um campeonato mais importante para jogar. Eu cheguei e falei, meu pai vai arrebentar comigo. Eu contei para ele, ele olhou, fez uma cara de... quebrou? Beleza. Aí eu botei dentro da capa e falei, me salvei, meu pai não me encheu o saco. No dia seguinte eu falei, pai, vamos comprar uma raquete nova? Porque tem um jogo daqui. Ele falou, não. Falei, então eu não vou jogar? Ele falou, não, vai. Qual raquete? Ela é tua? Mas não dá pra jogar assim. Ele falou, como não? Pai, mas tem meia raquete. Era uma raquete de alumínio na época, né? Meia raquete. Eu falei assim, você não bateu? Agora se vira. E ele foi comigo, me viu perder 6-0, 6-0, com uma meia raquete. Sim. E meu pai do lado de fora, assim, batendo palma quando eu ganhava o ponto. Vamos, fera, tenta o seu melhor com a raquete. Acabou, e depois de um tempo, ele me comprou uma raquete nova. O exemplo tá aí. Quer quebrar? Quebra. Merece uma nova? Óbvio que não. Que loucura, né? Então, é ensinamento. Né? Eu hoje, às vezes, tenho que tomar cuidado, porque eu quero seguir os passos do pai, né? Aí você fala, será que eu não sou duro, às vezes, com meus filhos a respeito disso? Né? Tem gente que fala a coisa de meritocracia é uma coisa legal. Tem gente que fala que é duro. Mas eu acho que a gente educa com tranquilidade nossos filhos. Apesar dele ser esse cara... Né, desse jeito que você falou, e né, sempre muito calmo, muito tranquilo, observador, talvez falando menos e observando mais. Depois até de você maior, assim, você falou que não levava ninguém você falou de namoradas, ou enfim, para nenhum torneio. Seu pai ia, lógico que ele
provavelmente no começo da sua carreira tinha a profissão dele ainda, enfim, afazeres, vida, sua irmã. Mas ele ia assistir, ele gostava de assistir. E como é que era essa coisa de ter ele numa quadra? Ele ia pouco. Ele nunca deixou de ir no seu trabalho para ir me assistir. Era a minha vida e a vida dele. Isso era muito legal. Mas sempre que pôde, foi. Meu pai tinha muito medo de avião. Então meu pai me acompanhou muito pouco. Meu pai ia para Roland Garros de vez em quando. Ia para A gente conta nos dedos, às vezes, que meu pai foi comigo nos torneios profissionais. 2003 ele tava? Porque era o último, né? Não tava. Meu pai tava em, assim, momentos legais da minha carreira. Tava na semifinal de Roland Garros naquele ano. Minha mãe obrigava ele a todos os Roland Garros, a verdade é essa. Comprava passagem, eu e ela comprávamos uma passagem e falava, Valdo, passagem tá lista. Vai ter que ir. E ia. Meu pai foi uma vez ou outra pra Europa, uma vez ou outra pra América do Sul viajar comigo. Muito pouco. Pra mim, no começo foi muito difícil jogar. Muita pressão. E eu vejo isso nos meus filhos. Eu tento... Eu não emito som, nada, mas eu acho que a presença, né, é muito importante. Eu sou um ex-atleta, então imagino para a Alice no futebol também deve ser uma pressão. E falo para ela, falei, Alice, se joga, dribla, galera. Né? Mas eu acho que super importante. O primeiro grande desafio nosso é jogar contra nossos pais, que é o grande desafio. Para mim foi o grande desafio ganhar do meu pai no tênis, mesmo ele jogando. Ele jogava bem? Que nem o Nardini, assim. Então tá no meu nível, Narda. Mais ou menos. Não, eu jogava mal. Até 10, 11 anos eu ganhei dele. Mas eu lembro da primeira vez que eu ganhei dele no Clube Castelo. Foi a conquista. Seu primeiro título. O meu primeiro título. E a segunda é jogar para o seu pai. Para a aprovação do seu pai. Pai e mãe, né? Mas principalmente meu pai. Minha mãe era, meu filho é lindo. Perdeu 6-0, tá perdendo 5-0. Vai ganhar. Minha mãe era uma figura. Então, era difícil. Foi muito difícil jogar com ele. E ele é extremamente exigente. Meu pai não exigia vitória, exigia empenho, dedicação, foco, tudo que não era vitória. E por esse jeito dele, assim, ele também, você falou do restaurante e tal, mas quando que você viu, assim, um momento de falar assim, caraca, meu pai tá orgulhoso de mim, cara. Essa daqui eu... Porque às vezes não fala, né? Exatamente por esse perfil, mas assim, tipo... Você sabe que eu sempre conto uma história, assim, pros amigos. Meu pai me chamava de Pangaré. E eu tinha vários entraves com meu pai no começo da carreira, e que eu ia chorar as pitangas com minha mãe, porque eu ligava pro meu pai. Eu lembro a primeira vitória, grande vitória que eu tive, foi contra o Horácio de la Penha, que era um argentino, foi 30 do mundo, 20 do mundo, e canhoto que nem eu, aguerrido que nem eu, só que mais velho do que eu, e eu jogando em Mar del Plata contra ele, e foi a primeira vez que eu falei, cara, que legal, eu jogo esse negócio. E eu lembro de pegar o telefone, aquela coisa de emprate, tipo, liga, né? Liga 0800 naquela época, pega o telefone, meu pai atende, viejo, ganhei! E a resposta dele foi, estava enfermo? Tipo, ele estava doente? E aquilo caiu, e eu lembro que eu paro de falar, eu falo, eu quero falar com a mamãe. Aí eu falo com a minha mãe e falo, eu ligo pra contar que eu ganhei um puta jogo, o jogo mais importante da minha carreira, e meu pai... E eu passei minha vida inteira, quando eu fiz semifinal de Roland Garros, ele me deu um abraço e perdi a semifinal, e ele falou, dava pra ganhar. Então, várias passagens que ao mesmo tempo era incrível ter ele do lado, era uma pressão muito grande. E eu lembro quando eu paro de jogar em 2003, e tô no barco, meu pai velejava, né, no final da vida dele, sempre teve veleiro, e eram os momentos mais legais, assim, que a gente ficava conversando e devagando. E um dia eu perguntei pra ele, por quê? E a gente chorou e tudo aquilo, e falou... Ele falou... Eu tinha medo que você se acomodasse. Mas ele aceitou que ele foi muito duro. Acho que é uma eterna dúvida até você com seus filhos, né? O quanto eu tô sendo... quanto duro a gente tem que ser. Preciso ser, mas... E eu até ia te perguntar, quando você estava falando da história de Mar del Plata, quem vê o Fino na quadra, quem te assistiu a carreira inteira, via esse cara do tipo... Posso estar perdendo
5-0, mas Não toda importa. bola é bola. E eu vou em todas. Eu ia te perguntar, será que essa coisa aguerrida sua, lógico, da personalidade dele também, mas talvez Eu acho que é da dessa história. coisa que ele provocava em você Bruno, também? eu acho que é da história da gente. Eu venho escrevendo sobre isso, a gente vai ter surpresas na frente agora. Eu conto muito pouco em comparação do que a gente viveu da minha vinda para o Brasil. Quando eu brinco que minha mãe e meu pai não acreditaram quando eu falei que ia jogar pelo Brasil, as pessoas não têm ideia do que é ser no bullying que a gente brinca, que a gente fala hoje, o preconceito que a gente fala de hoje. As pessoas não têm ideia do que fizeram comigo. E aqui não é para assim, tadinho, o Fernando é incrível. Não. Eu nunca quis colocar claramente. Pô, eu lembro que eu, com 16 anos de idade, eu cheguei na final do Banana Ball, o torneio mais importante na nossa, né, quando a gente é moleque. Os caras não me entregaram o prêmio. Eu joguei com a Argentina na final, no Clube Pinheiros. Os caras não foram, a federação não foi nem para me dar o prêmio. Eu peguei o prêmio da mesa e fui embora. Tem a história da Olimpíada, né? Tem a Olimpíada do Nussmann. A história do Nussmann falar pra mim que eu era argentino, que não ia jogar. 96, né? Tem 96, Atlanta. Tem a história do 18 anos eu querer jogar o COSAT, né, que é o campeonato, e pedir pro Vanderlei Keck, o presidente da confederação, hoje já não tá mais, já faleceu, e ele fala, ele não vai jogar pelo Brasil, ele é argentino. E minha mãe falando, imagina, minha mãe, pero Fernando quer jogar pro Brasil? E o cara falou, ele é argentino, ele não vai jogar. E eu tive que jogar, eu ganhei o Sul-Americano e o Banana Ball pela Argentina porque o Brasil não quis. Não é porque eu não quis. Eu sempre quis ser. Mesmo quando eu fui dos 15 aos 18, na Argentina eu era chamado de brazuca. Os caras me viam como brasileiro já. Eu me via como brasileiro. Sim. E o Brasil nunca me aceitou. Foi me aceitar, porque eu falo o Brasil, desde o Cacete e Planeta tirando sarro da minha cara, como fazem com o Rubinho, que eu acho que é muito legal, divertido pra caramba. Porque sempre você não é o curti, cara, né? mas é porrada pra caramba. Você tem que estar na pele do cara. Sim. Porque é divertido até o momento que você olha e fala assim, e qual é o custo disso? Eu dar 4 pontos de Ibope ou 20 pontos de Ibope, qual é o custo pro cara? Sim. A gente não olha. A gente olha a tiração de sarro. Então, E o seu pai também, sua mãe nessa, assim, tipo, quando até essas coisas da Olimpíada, pra quem não sabe, em 96, você teve que bancar sua ida pra Olimpíada, não é isso? porque teoricamente o Kobe falava que pagava do Brasil e eu tava na Europa. Pagava todo mundo, de onde fosse pra ir pra Atlanta. E eu, como tudo porque que tinha questão podia de- fazer, quem me botou na Olimpíada foi o Braguinha. Se não fosse o Braguinha numa ligação telefônica, eu não ia. E como é que era o seu pai com isso? Com assim, essa coisa de... Ele tava firme do seu lado? Meu pai era firme. Meu pai sempre foi firme do meu lado na minha decisão. E ele não concordava. Meu pai não concordava, e minha mãe menos ainda, e minha irmã menos ainda, eu sempre virar brasileiro, me naturalizar. Tanto que minha mãe sempre fala a frase histórica de que eu te ajudo com tudo, menos com a naturalização. Isso faz você. Porque isso é a decisão mais importante da sua vida. E minha mãe não mexeu uma palha. Eu tinha que mandar documento para Brasília, voltava. E pô, foi uma loucura virar brasileiro. Foram 3, 4 anos. Era muito mais fácil desistir. Era muito mais fácil de desistir. E nem precisava ter o passaporte. Né? Eu podia ter jogado pelo Brasil a vida inteira com o passaporte argentino, sem passaporte. E minha mãe falou. E meu pai fala, tá seguro? Eu lembro da palavra, tá seguro? Só que meu pai me ensinou uma coisa que eu prezo até hoje, que é a coerência. Ele falava, você quer decepcionar teu pai? Se venda. Eu lembro quando eu liguei pro meu pai, muitos anos depois, quando o Brasil veio a Olimpíada para o Brasil, eu lembro de um episódio, eu estava na ESPN com a Magic Paula, conversando, e a Paula falou para mim, você vai levar tocha? Eu falei, Paula, nem fui convidado para tocha, óbvio. E nesse dia a gente ia... a gente estava fazendo os segredos do esporte na ESPN e a gente ia entrevistar o Marcos Vinícius Freire. E ela falou, você não vai? Eu falei, Paula, não vou nem a pau. Cara, eu com o Kobe não tenho nenhuma relação. Não tem, e nem fui convidado, e nem quero. E nisso chega o Marcos Vinícius. E eu perguntei, você vai? Porque eu sabia que ela também era. Ela falou, não, eu vou.
Eu vou na minha cidade, não lembro se ela ia fazer Campinas. Ah, tá bom. E o Marcos Vinícius chega. E ele me pergunta. E aí continua a conversa sobre isso. E o Marcos Vinícius, como você não foi convidado? Pega o telefone. Eu falei, Marcos, não pega. Pega o telefone, dá uma bronca. Aquela coisa pro forma. Eu adoro o Marcos, não tenho problema nenhum com ele. Mas naquele momento ele tinha que ser político. Sim. Pega o telefone. Vocês esqueceram do Fernando? Amanhã vão te convidar. No dia seguinte, obviamente, me ligaram para me convidar para desfilar com a tocha por São Paulo. E eu peguei o telefone, quando me veio a ligação, eu falei, eu não vou aceitar. Eu falei pro cara, não, pensa bem. Não. Eu falei, cara, e não dei um não rotundo, sim, mas falei não. Amanhã eu te ligo. Falei, pensa aí, amanhã eu te ligo. Beleza, peguei o telefone e liguei pro meu pai, em Angra. E contei pra ele. Aí meu pai falou, qual é a tua decisão? Eu falei, eu acho que não vou... De novo, sempre o segundo médico, a segunda opinião. Eu acho que eu não vou aceitar. O que você acha? Aí ele falou, coerência. Porque você não pode aceitar, depois de tudo que fizeram com você, só por causa de uma tocha olímpica e de 2 fotos no Instagram, aceitar e virar agora um fantoche. Se você acreditar nisso, o Comitê Olímpico mudou, as pessoas mudaram. Porque eu acredito em entidade, eu acredito em pessoas. Então, as pessoas que estão hoje na TV tal, eu fui mandado embora da ESPN e voltei. Porque as pessoas que me mandaram embora não estavam mais. Beleza, eu posso voltar. Porque a entidade, sim, ESPN, Record, seja qual for, ela tem um núcleo. Sim, a não ser que você não goste do dono, aí é diferente. Mas se não, se a pessoa que está te mandando embora, essa pessoa não está mais, beleza. Por que eu vou pegar bode da TV? Sim. Não tem a ver. Ou do COB, ou da CBT, ou da Federação Paulista, seja o que for. E a única coisa que ele me pediu, ele falou assim, se proteja. Eu falei, como? Ele falou assim, escreve. Você não gosta de escrever? Eu falei, gosto. Escreva um texto. E explique por que você não está aceitando. Sim, porque senão você... E aí eu fiz o texto, meu olimpismo tem limites. E aí eu conto. E meu pai veio, eu lembro, meu pai, uns tempos depois, veio para São Paulo e me deu um abraço, falando parabéns. Que orgulho. Falei, pô, tá bom. Demais. Fino, o quanto faz falta esse telefonema? Muito. Pra caralho. É muito. E eu acho que quanto mais a gente vai vivendo, naquele momento, de repente, eu acho que você usa pouco. Eu converso muito com a Paula. A Paula usou muito mais meu pai, minha irmã usou muito mais. As decisões eram muito casadas. Ia mais pra Angra do que eu. Eu acabei ajudando meu pai muito no final da vida dele e minha mãe. Mas ele era um sábio, né? Além da presença, de ele poder conviver com meus filhos, que eu acho que isso seria muito legal. Ele morreu em que ano? Faz uns 6 ou 7 anos. Então ele conheceu seus filhos, mas... 7, 8 anos, Ele conheceu, o Gael deu uma velejada com ele, Alice não lembra dele, basicamente. Tinha 1 ano e meio quando ele morreu. O Gael um pouco mais, meu pai pintava, né? Fazia pátina, pintava, então deixou um quadrinho pra ele. O Gael chora muito toda vez que a gente fala do vô, que ele realmente não conseguiu conviver tanto como gostaria. Mas acho que às vezes me pega na rebeldia, com tanto desgraçado vivo aí e pessoas legais que se foram, né? Tipo, mas ele veio e deu conta do recado. Que eu acho que é um pouco a frase que ele me falou, que eu sempre conto, Elo se separou. Eu tenho várias passagens de 2 pessoas já trabalharam comigo, uma pessoa muito próxima a mim, que não se davam quando eu... Tem uma história que, obviamente, não vou falar o nome da pessoa, mas quando eu comecei a trabalhar com ela não falava com o pai. E eu falei, não há nenhuma chance de você trabalhar comigo se você não falar com o teu pai. Ou você fala com o teu pai, ou você não trabalha comigo. Não sei como, porque eu sabia que não havia, tipo, um assédio, não, sim, sabe? Não havia algo grave. Algo grave. Tipo, se é algo grave, eu não vou me meter. Como me contando as histórias? Você via que era alguma besteirinha. Com isso, não concordei. Falei, beleza, quer trabalhar?
comigo? É importante. Não, muito importante. Falei assim, resolve com o teu pai e depois você me liga. E até morrer o pai dela, ela voltou a falar com o pai. Isso pra mim é muito mais do que semifinal de Roland Garros. Você poder ajudar. E é isso que meu pai veio pro mundo fazer. Quando eu penso no meu pai, é um cara que veio agregar. Brigou com um monte de gente, mas no fundo você vem a agregar, vem a trazer valores. E é isso que é importante. Ele é o Meligeni? É o Oswaldo Meligeni? É o melhor Meligeni que teve. É o melhor que teve. Meligeni é um sobrenome italiano? Ah, então. Reggio Calabria. Eu vou te perguntar, porque assim, eu tenho aqui uma parceiraça amiga mesmo, jornalista e tudo mais, que tem uma assessoria de cidadania, né? E ela, a Gromboni, ela faz esse trabalho, eu tô atrás da minha cidadania, eu sou pitinato e tudo mais. Você tem o passaporte europeu? Não tenho. Não? Nem o seu pai tinha? E meu pai tinha. O italiano na parada toda tá onde aí no... Você sabe que foi uma coisa muito engraçada? Essa história é muito louca, né? Uma vez eu fui jogar na Itália, em Roma, no ano que eu ganhei do Sampras, 99. Entrei na quadra pra jogar a primeira rodada do quali contra um sueco, 20 guerra. E tinham 2 pessoas na arquibancada assistindo o jogo. 2. E quando eu entro, vira uma zona. Meligeni! Jogo, ganho. Quando acaba, eu vou agradecer os caras. O casal, um senhor e uma filha. Quando eu dou a mão pro cara, ele se apresenta. Tchau, piacere. Meu nome é Giacomo Meligeni. Não. Aí eu olho e falo assim, quem? Falei assim, Giacomo Meligeni. Teu pai é meu primo. Mentira. Aí eu falo, cala a boca, meu. Eu abraço e fui embora. Pego o telefone e ligo pro meu pai. Falei, pai, quem é Giacomo? Ele começa a rir. Aí ele me conta a história. Atrás, sei quanto. Uma parte foi pra Nova York, uma parte ficou na Itália, uma parte foi pra Argentina. Que loucura. Jogo, segunda rodada do quali, passo o quali, ganho do Sampras. O cara trabalhava num patrocinador, papapá, apostou com meia Itália que eu ia ganhar do Sampras. Louco pra caramba. Então é da família. O que ficou determinado ali? Que eles iam se encontrar em Paris, em 99, na primeira semana. Todos os Meligenes que eles conseguissem encontrar. Não acredito, pra ver. Pra me ver lá um dia e se encontrar e se conhecerem, porque não se conheciam. Que demais. Então você fez o elo aí dos italianos. E eu fui nesse restaurante e nunca ri tanto. Imagina um americano de Nova York, um italiano, um argentino. O americano não falava italiano nem espanhol, meu pai não falava nem inglês nem italiano. E ficava, very good. Que? Muito bom. Que? Muito bueno. E eu fiquei no meio falando ali. E ali todos eles se conheceram. E veio da Itália. Que legal. Você fala sempre de Roma. Então, assim, pra quem quiser buscar, tá aqui, Gromboni Cidadania. Às vezes, você pode buscar de vários modos. O meu tá sendo judicial, né? Como tem família, pegando documentação. E é legal descobrir isso que você tá falando. Eu tô descobrindo que, a família era de tal lugar, de Pádua e tudo mais. Aí, meu bisavô veio de lá. Então, assim, você começa... É uma pesquisa genealógica. Muito legal. E aí você começa a descobrir, acho que um pouco do que você é também, né? Você sabe, geralmente a gente sabe as histórias dos pais, dos avós. E meio que para ali, né? Então descobrir de onde veio o bisavô, de onde veio tudo. Meligeni, você sabe de que região da Itália? Eu só sei que é de Reggio Calabria. Reggio Calabria. Lá de baixo. Você ia bem em Roma, né? Você tem... Ia bem. Tem uma... Por Nápoles, por ali. Eu nunca parei pra pensar nisso, pra falar bem a verdade. Gosta de massa? Amo massa. Mas eu nunca... já me enlouqueci tanto com o naturalizar brasileiro que eu acho que eu parei por ali, né? Por aí. Mas pode ser que um dia vire. Os seus filhos são... Brasileiros. Só brasileiro. Só brasileiro. Não tem passaporte argentino. Argentina não precisa, né? Porque... Não tem. A Carol brasileira, então... Totalmente brasileiras. Enfim, se você aí tem um sobrenome italiano, fique à vontade, tem várias assessorias de cidadania. A Gromboni é minha parceira, eu indico porque eu conheço, trabalhou comigo, foi jornalista e hoje ela está fazendo esse trabalho lá. É legal, se você tem aí a possibilidade e quer saber, vai procurar saber como é que funciona, pode ter facilidades para os seus filhos principalmente, né? A gente às vezes já está mais velho, eu não penso em morar fora, nada disso. Mas às vezes estudar fora, na Europa... É uma possibilidade, fica aí o recado. Voltando a falar do seu Meligeni, ou do clã Meligeni, como é que é, Fernando? Assim, você falou do Gael, você falou da Alice, eu vou ter que perguntar de outros dois, porque deve ser uma coisa muito maluca ter 2 sobrinhos jogando, né, em alto nível.
jogando como profissionais. Como é que é ver a Carol e como é que é ver o seu nome exato numa quadra? Não são filhos, mas pela família unida que você fala, é um sentimento tanto quanto, né? A Carol e o Felipe, querendo ou não, começaram a jogar tênis eu lembro deles indo para Roland Garros. Fazendo bagunça, eu jogando com a Agassi oitavas de final, eles sentados embaixo da Steffi Graf, e a Steph puta com eles, porque eles estavam fazendo muita bagunça. É isso, né? A gente no Hotel Califórnia em Paris, e eles interagindo com o Fernando Vicente, com o Corretia, com o Moya, e a galera curtindo, né? Eles viveram dentro de uma quadra de tênis. Minha irmã virou professor de tênis. O Flávio, que é o pai deles, é professor de tênis também, técnico de tênis. Então, eles estão totalmente colocados. Engraçado que a Carol tirou o Meligeni depois de um tempo, do dia a dia do Carolina Meligeni, daquela pentelhação. Só que ela lida muito melhor com essa pressão do tio, né, do nome do tio. O Felipe, eu vejo que acaba, por ser menino, acaba estando no mesmo circuito, comparação o tempo inteiro. Eu vejo ele um pouco mais arredio a isso. Eu entendo muito. No começo eu não entendia. Aproveita. Mas hoje somos. Então eu dou a distância que eles precisam. Eu percebo que você curte muito, mas também você não fica ali, né? Bruno, é tão difícil, né? A comparação. Sim. E não é uma conta exata. Eles são muito diferentes. A Carol é muito parecida comigo no sentido... Uma pessoa mais limitada, entendam bem, né? Tecnicamente, que precisa mais do trabalho. O Felipe é mais talentoso, de mão. A Carol vive 250% pro tênis. O Felipe tem uma cabeça um pouco mais aberta, mas quer fazer outras coisas e que também é a maneira dele, tem que ser respeitada. Então, a Carol me liga direto e me instiga a ajudá-la. E o Felipe passa meses sem me ligar. E foi uma briga muito séria com meu pai. Meu pai falava, você tem que ajudar as crianças. Você tem que ajudar eles, você tem um puta know-how. E eu falei, eu vou ajudar só quando eles pedirem. E sempre bati o pé que eu não ia me meter, porque eu ia atrapalhar. Atrapalhar no sentido, eles têm técnico, eles têm vida. Só que eu sempre vou estar como segundo médico. Então toda hora que me pedirem, eu me meto. É o seu Oswaldo versão Fernando. Isso, tô aqui. E é exatamente isso. Às vezes eu passo meses sem falar com o Felipe. Só que aí, briguei com o meu técnico, tô precisando de um técnico novo. O que você precisa? Contato? Quer que eu ligue? Eu ligo. Quer que eu te ajude a fazer conta? Quanto você tem? Quanto você quer pagar? Te ajudo. Não quero nada teu, tio. Não faz nada. Não quero nem ligar pra você. Me liga. O máximo que eu vou fazer é parabéns. Fez um bom resultado? Parabéns. Quando apareceu aquela coisa do US Open que ele ganhou, sim, passou o quadro, não sei quando, fazia meses que a gente não se falava. E foram se falar aí. E fomos falar aí. Por quê? Porque naquele momento surgiu a oportunidade. Então, para mim, hoje é muito tranquilo. Eu já sofri, achando que, poderiam aproveitar mais da expertise o tênis se aproveita mais da expertise de Fernando Meligeni do que meus próprios sobrinhos, às vezes. Mas talvez eles queiram construir a história deles também, né? No momento eu rateei ali pensando, hoje eu vejo e falo, faz aí. Tô aqui. Então, mas é legal pra caramba, né? Você pergunta, você gostaria que fossem seus filhos? Não paro pra pensar nisso. Não, em nenhum momento eu vi meus filhos por causa disso. Eu quero que eles sejam felizes. Mas é legal porque é da família, né? Não é questão. Seus filhos, você tão apaixonado. Eu vejo minha irmã é a cópia do que meus pais fizeram. Você acha que eu sou a cópia dos meus pais? É minha irmã, a Paula. Não viajou nos últimos 15 anos para nenhum lugar para ter dinheiro para poder bancar os moleques. Começo da carreira deles, depois várias pessoas ajudaram, papai, entidade, tá tudo certo. Muita gente ajudou. Mas no começo da carreira, Paulo e Flávio 100%. Fino, você falou muito, falamos muito do seu pai e é legal, você disse que você escreve coisas e tem coisas guardadas, né? Até assim, coletando coisas, histórias sobre o seu pai.
Isso pode um dia virar um projeto, e mais do que isso, assim, pensando no Gael e na Alice, também é uma forma de... É que eles não vão precisar ler, né? Mas é uma forma de contar pra eles quem foi o avô. Ah, com certeza. Certeza. Tudo que eu escrevo... Primeiro que eu escrevo pra... Eu acho que é uma terapia. Todo mundo fala, você faz terapia? Não, eu escrevo. É a minha maneira de... Como eu não escrevo para agradar, nem para ter clique e nem para ter nada. Eu escrevo... As pessoas às vezes falam, pô, mas você briga com as pessoas que não concordam com você. Eu falo assim, esse é um lugar meu. Eu deveria fazer... se eu não conhecesse meu pai, eu faria isso fechado. Seria meu diário. Eu estou dando a oportunidade das pessoas lerem o que eu penso. Obviamente que eu não vou dar o direito das pessoas ficarem dando porrada nas coisas que eu escrevo da minha família, da minha história. A gente tá muito louco, né? Hoje no dia que a gente acha que a gente pode opinar de tudo. Desculpa, da minha história, você não pode opinar. Você não sabe nem 10% do que aconteceu. Então, mas eu escrevo com uma forma de terapia. Todos os textos têm um fundo ali. Ou tem um fundo de Carol, ou tem um fundo de Gael, da Alice, ou tem um fundo dos meus 2 sobrinhos, da minha irmã, do tênis, política esportiva, da raiva que eu tenho lá embutida do dirigente esportivo. Tem tudo. Quando você para pensar, eu tenho um mote que de alguma coisa saiu. Hoje eu escrevi sobre a Olimpíada, 100 dias da Olimpíada. Lá dentro tem Nussmann, mas não tem a rebeldia. É aquele desgraçado. Não, quando tem que ter, tem. Tá. Mas quando tem... Então, eu falei, tô compilando tudo. E sobre o seu Oswaldo aí, pode ser que um dia a gente tenha alguma coisa... Vai ter. Isso eu posso te garantir. Vai ter. Terá e está sendo feito. Falar, escrever e pensar nele faz bem. Faz bem. Porque eu acho que o que você está fazendo é isso. É contribuição. Você não vai ficar milionário com um podcast. Você não vai ficar o cara mais famoso do mundo por causa de um podcast. Mas você está dando uma contribuição para as pessoas. Te dar um exemplo do que eu acho, tipo, que você faz de uma cena, um episódio que aconteceu comigo. Eu fui para Bariloche há uns 5 anos atrás, antes da pandemia. Aí a Carol, que é atriz, falou para mim assim, queria muito ver os textos. A Carol há muitos anos está querendo entrar na televisão, numas novelas e nunca deixaram. Mas sabe como é esse meio de novela, não sei quanto. É muito quem indica. Ela nunca conseguiu entrar, então... ela é extremamente competente e incrível há anos no teatro, mas obviamente a TV é um outro peso de ser falada e conhecida. E ela gosta muito da literatura argentina, da música argentina também por minha causa. E ela falou, eu queria entrar numa livraria e ver uns textos para fazer uma peça de teatro. Legal, por que não? Aí a gente foi numa livraria pequenininha em Bariloche. E eu falei, eu tava com as crianças, falei, vai ver tuas coisas e eu vou dar uma olhada no esporte. E peguei as crianças e fui ver o esporte. Quando eu entro pra ver, começo a ver, um livro, Final, Gáudio e Coria de Roland Garros. História do Del Potro. Vilas. Isso aqui. Quando eu vi, eu tava com 8 livros, 9 livros, 10 livros de tênis ali. 11 livros de tênis. E chega o cara, o dono da livraria. Era o dono, inclusive, não era o cara que vendia. Olá, como está? Tudo bem? Começamos a falar. Ele falou, te gusta o tênis? Eu falei, não, joguei. Bom, jogou, começamos a bater papo. E eu falei, cara, que tô impressionado. Eu moro no Brasil, e você vai numa livraria no Brasil e não tem nada de tênis. Eu fiz um livro, que era o que tem na época. Depois você vai ter um livro do Marcelo Meyer, do antigo, vai ter um... Acabou. E ele falou, egoístas. Ele soltou para mim. Eu falei, o quê? Ele falou assim, mostra um pueblo egoísta. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque temos a obrigação de deixar. Você não está escrevendo para você. Você não está fazendo um podcast só para você. Você está deixando um material
daqui a 20 anos, 50 anos, de uma pessoa que escutar a gente e transformar a vida dele, já valeu a pena tudo que você fez. E aquilo me fez... Hoje eu tenho 3 livros, quero fazer o 4º, quero fazer o 5º, vou fazer. Tá muito claro. A Carol quer que eu faça um romance. Eu falo, eu não tenho essa competência. Outro dia eu comecei a escrever, eu falei, não sei nem por onde começar. Mas escreve, vai fazendo. Eu falei, você tá maluca, mas faz. Aí começou a dar nome do cara. É muito louco. Mas, eu falei, cara, isso você tem que deixar. É obrigação, embora deixando tudo que você conhece. Finô, relação paternal, né? A gente falou muito do seu Oswaldo. Tênis é um esporte individual. Muito você com você e convive muito com o técnico, né? Deve ser uma relação muito maluca. É uma relação mais amigo, aquele que briga, não sei o quê. Eu tenho uma questão, talvez no começo da carreira, ali mais no juvenil, de paternal mesmo. Eu falo que a gente vai crescendo e você, lógico, a principal vai ser sempre o seu pai, mas você vai vendo outras referências. Seus técnicos tiveram algum papel disso? Era uma coisa mais amigo? Como é que foi na sexta? Eu tive de todos os tipos de técnicos. Quanto mais velho e mais profissional você fica, mais técnico é. Mas o Nunes, meu primeiro técnico, foi meu pai, meu segundo pai. Meu pai deu a chancela ao Nunes como segundo pai. Ele me levava, ele me trazia, ele me levava para os torneios. Eu tinha 9 anos de idade, 10 anos de idade. Eu lembro... Pra você ter uma ideia como é importante o técnico. Eu lembro, eu treinava com ele no clube e meu pai me dava dinheiro nos dias de hoje. Top, filho, R$50 pra você ir almoçar. Beleza. Eu chegava pro Nunes e falava, eu tô com dinheiro pra gente almoçar. Vamos almoçar? Vamos. Eu dava dinheiro pra ele guardar. Eu falei, não, guarda na carteira. Eu falei, mas onde a gente vai comer? Ele falou, comer no refeitório com os pegadores de bola. Aí eu, mas, pô, meu pai deixou dinheiro, típico de garoto, né? Sim. Meu pai deu dinheiro pra gente comer na Faria Lima ali. Né? Falou, assim, essa é a vida do teu pai. A tua hoje é essa. Você ganha dinheiro? Falou, não. Então qual é a tua vida? Vem comer comigo. E aí eu comia com os meninos, com os professores de tênis, com os pegadores de bola, escutava as histórias, conversava sobre as histórias. Não, pô, eu moro não sei aonde, não sei o quê. Pô, ontem teve bala perdida, tiro, não sei quanto, aí eu voltava. E o que meu pai fazia? Ligava pro Nunes e agradecia por me trazer para os dois mundos. Então, querendo ou não, o Nunes, quando eu falo muito sobre o Nunes, as pessoas, ele mesmo me manda mensagem, pô, por que você fala tanto de mim? Porque você foi um pai. Ajudou a moldar. Aí você pega o Marcelão Meyer e é um pai de outra forma. É um pai educador. Aí você pega o Bebe, Pérez, o Pardal, a Scioli, foram outros tipos de pai. Mas já com menos influência... Em outros momentos do Meligeni também, né? Mas... Eu lembro o Bebe, eu descendo em Barcelona, indo para casa do Carlos Costa, que hoje é empresário do Nadal, indo jantar na casa do Carlos Costa, eu descendo de abrigo, tênis com saibro, camiseta amarrotada, ele olhou e falou assim, sobe. Hã? Sobe e vai se trocar. Calça jeans, tênis limpo, abrigo, nada de abrigo, agasalho, não sei quanto. Senão você não vai. Aí quando eu desci, ele veio e me explicou. Falou, saindo de uma casa de um cara, você vai bem vestido. Legal. Uma coisa é você não ter roupa para se vestir. Você tem. Mostre educação. Então, querendo ou não, isso é um pai, né, do circuito, mas é um pai. É ensinamentos que eu recebi na vida. Finô, esse podcast é lógico para falar sobre a sua paternidade, né? As dificuldades, essas coisas, relembrar histórias com seu pai, mas também é para quem tá assistindo e às vezes o cara sonha em ser pai, tá próximo de ser pai, tá ali grávido, ou às vezes tem até dúvida. Cara, será que tem medo, né? Pô, será que eu vou ser um bom pai? Será que eu vou dar conta? O que você diria para alguém que tá nessa viagem, nessa jornada, ou pensando em entrar nesse barco? Seja. Acredite, é demais. Eu acho que, como tudo na vida, você tem dificuldade, como tudo na vida. Mas é a maior demonstração de desapego. Comida, tempo. Outro dia a gente conversava com a Carol, quantidade de coisas. Hoje gerencia. A minha filha joga futebol 2 vezes por semana. Eles fazem. A gente só uma pra cabeça.
A gente é motorista, a gente é tudo, né? Você, hoje, das 7 às... Pai, das 7 às 8 eu vou jogar basquete no colégio. Você me pega? Pego. É o verdadeiro altruísmo, né? Que aí é tipo, beleza. Mas, ao mesmo tempo, é rejuvenescer, né? É reaprender. Você, poder estar sentado ontem não entendendo nada sobre matemática com meu filho, estudando para a prova de matemática, falando raiz quadrada, né? Não sei o quê, um monte de palavra ali que eu não estudei porque eu fugi da escola. Isso era, cara, e eu olhar pro teu filho e falar, cara, disso eu não entendo, mas vamos lá. Mas pai, tô na dúvida disso, peraí, deixa eu botar no Google aqui para tentar te ajudar. Eu acho que é impagável você ser pai. É uma viagem única. Acreditar. E nessa viagem, e aí falando também, trazendo pro esporte, que é o seu mundo, você falou aí, né, às vezes, queria que fizesse música, né, a Carol queria que ele fizesse música. O quanto você diria que é importante? Eu falo que eu sou jornalista esportivo por ser um atleta frustrado, joguei basquete, meu primeiro sonho lá com 8 anos era queria ser jogador de basquete. Depois talvez não tinha tanta técnica e nem tanta disposição, porque precisa treinar, mas o esporte no começo da vida da criança ali com 5, 6, 7, 8 anos, o quanto o esporte é importante para os filhos, falando para o pai, assim. O esporte molda. É fundamental, porque eu sempre falo para os pais que você já imaginou você ensinar para o teu filho valores que você ensina em casa sem nenhum tipo de perigo? Então vamos lá. Se você quiser ensinar sobre o certo e o errado, cometendo erros do lado de fora da vida, é muito difícil. Você deixar seu filho errar no dia a dia, para você falar, tá vendo? Pode ter muita consequência. Dentro de uma quadra de tênis, dentro de uma quadra de basquete, você aprende a ganhar e a perder. Você perder, o que muda? Eu falo pros pais, falo assim, você tá bravo aí, você tá triste que teu filho perdeu. O que mudou que ele perdeu hoje? Nada, né? E se ele ganhasse? Nada. Se ele roubar na rua, o que acontece? Problema. E se ele roubar na quadra? Ele vai ser chacota. Como você corrige dentro de uma quadra de tênis ou de basquete? Que ele roubou, escora. Vou lá, dou uma bronca, explico pra ele, não sei quanto. E o que mudou? Nada. Então, a quadra bem usada de qualquer esporte, eu falo sobre tênis, você fala sobre basquete. Sim. A quadra bem usada, ele é um ensinamento maravilhoso, porque não há perigo. E o mais certo é o que, querendo ou não, meu pai fazia. Deixa acontecer. Sempre conto essa história e eu acho que essa história é incrível. Por isso que eu conto, escrevo sobre ela. Eu joguei com um garoto que roubava muito. Vamos falar bem a verdade. E todos nós roubávamos quando era moleque. E, todo momento importante, o moleque chegava lá e a bola pegava na linha, um pouco dentro, e o moleque fora. E eu nunca ia pra cima. Tipo, a bola é boa. Não, o cara falava fora, eu tímido pra caramba. Eu era muito tímido. Sério? Eu não falava nada, eu sempre fui tímido. E meu pai um dia indo pro campeonato numa academia que chamava Tennis Place, na Moca. Meu pai indo, eu tava atrás. Ele falou, Fera, você sabe que você vai jogar com fulaninho? Você percebe que ele se engana bastante, que ele te rouba. Pai, eu sei. Falei, o que você vai fazer? Eu não sei. E meu pai falou, te dou 3 possibilidades. Possibilidade número 1. Atravessa, era quadra rápida. Não, atravessa, mostra a marca, mesmo que não tenha. Mostra pra ele que você viu que foi boa. Possibilidade número 2, chama árbitro. Possibilidade número 3, rouba também. E não falou, continuou dirigindo. E me deu essas 3 possibilidades. Vamos pro jogo. Moleque 1-1, 2-2, rouba. 4, 30, 40, o garoto sacando. Erra o primeiro saque, o segundo saque no meio do quadrado. Eu pego a bola com a mão, boto no bolso, falo, fora. E vou sentar. Game. Meu. O pai do moleque pula a grade e vem correndo atrás de mim. Meu pai, pela primeira vez, vem me defendendo dentro da quadra. Bafafá daquele. Vem o árbitro. Não viu, o árbitro não tava. Você vai bancar que foi fora? Foi fora. Ganhei 6-4, 6-0. Saiu da quadra, grandão, né?
Eu sou o cara. Meu pai falou, escolhi a alternativa certa. Quando eu entro no carro, meu pai não falava comigo. Dirigindo de volta pra Avenida Sumaré, minha casa. E uma hora eu falo, pai, por que você tá bravo? Ele falou, você acha justo o que você fez? Eu falei, você me mandou eu escolher uma das três, escolhi. Ele falou, certo. Mas era a única que você não podia escolher. E aí ele falou uma coisa, se eu te ver roubando uma vez mais, você nunca mais vai ver uma raquete na sua vida. E eu não tô brincando. Você nunca mais vai tocar numa raquete. A bola entrava assim, era boa, saía assim, era boa. E ele me educou. Sim. Porque ele falou, eu não quero ter um filho ladrão. Usando o esporte. Usando esporte. Sem precisar eu não quero estar na ter rua. um filho ladrão. Eu não quero. Porque um cara que rouba uma bola pode roubar uma coisa no mercado, pode roubar... E ele deixou muito claro isso. Que é uma vergonha pra mim, pra ele, pra família, pra... Então, é isso que eu falo. Conheça o seu filho no campo de batalha. E depois eduque. Que demais. Então, pra mim, isso é... Eu vejo Gael jogar futebol, Alice... Eu deixo. O máximo que eu falo é vamos. Meu pai, a única expressão do meu pai é boa, vamos. Vamos, boa. Acabou. Nunca se meteu. Mas depois também, cada besteira que eu fazia... Fino, eu ficaria horas falando sobre a família Meligeni, sobre os seus filhos e principalmente sobre o seu Oswaldo. Me deu, assim, a forma como você fala e tudo que você conta, realmente um cara sábio que dá vontade de conhecer, de fato. Faça esse livro o quanto antes pra gente conhecer um pouco mais dele. Pra gente terminar, eu faço sempre 3 perguntinhas no seu caso. O que é ser pai do Gael? Desse menino de 14 anos, que se cobra muito, que pelo jeito é estudioso. O que é ser pai desse cara? Estar próximo, entendê-lo e tentar ajudar para que ele entenda que a vida não é do acerto e do 100%. Que é possível ser feliz, que é possível ser um bom aluno, que é possível ser atleta, perdendo. Eu conto muita história sempre para ele, que um dia, uma coisa que eu acho que serve muito pro pai, não sei se já falaram isso para você, eu mudei minha relação com meus filhos para melhor, cada vez a gente quer sempre melhorar. Sim. No dia que eu percebi que eu precisava estar na frente dele, deitado, sentado, na hora que ele fosse dormir. E conversar com ele nesse momento. Em uma dessas conversas que a gente teve, eu contei vários dos meus podres. E dos meus erros. E das minhas derrotas. E aí eu acho que ele me conheceu um pouco mais. E eu acho que essa é a minha grande função com o Gael. Mostrar pra ele que a vida não é tão... uma tecla reset. Como eles gostam de falar no videogame. Tá perdendo, aperta o reset e começa o jogo de novo. Não. Tem que aceitar a derrota, aceitar o erro. E esse pra mim eu acho que é o grande desafio de ser pai do Gael. E o que é ser pai da Alice, da sua princesa, dessa jogadora de futebol? Quem sabe aí, sem cobrança nenhuma, Alice. Vai jogar bola, mas se quiser ser atleta, também na torcida. Ela fala às vezes que vai jogar nos Estados Unidos, vai estudar nos Estados Unidos, que vai jogar futebol. Ela tem muito parecido comigo e com a Carol quando eu era pequeno. Muito parecido, na nossa ideia. O que é ser pai dela, dessa menina? Eu acho que o pai dela é mostrar onde ela está se metendo no mundo machista, no mundo babaca, no mundo preconceituoso, fortalecê-la junto com a Carol, mostrar para ela que ela pode fazer o que ela quiser. E toda hora que ela é tirada de alguma coisa porque ela é mulher, porque ela é de futebol, ou a gente está sempre próximo dela, mostrando que o sonho dela vale muito mais do que o julgamento do outro. Então é uma briga diária. Domingo agora, não sei quando vai ao ar, mas domingo, né? Daqui a 2 dias, ela vai jogar o segundo jogo do campeonato estadual que ela vai jogar. Que legal. E eu tive até uma discussão com
com o Marcelo, que trabalha comigo, porque mudaram um evento, não um evento, uma participação minha e que caía junto do jogo. E eu falei, de jeito nenhum. E não é porque só pelo ir e assistir a minha filha. É por mostrar para ela que ela jogar futebol é importante. Que demais. Porque podia ser só, quero ver minha filha. Tô nem aí se ela vai ganhar ou perder. Mas eu tenho que mostrar para ela que o sonho dela é importante, mesmo sendo futebol feminino no Brasil. Estar presente, acho que ser pai é estar presente mais que qualquer coisa. Com certeza. Eu ia te perguntar, mas eu tenho certeza que você fala. Eu te amo é uma palavra... Eu escuto isso deles todo dia e eu falo todo dia. E você falava com seu pai também? Também. E ficou alguma coisa por falar? Ou você gostaria de falar? É lógico, você, né, com essa relação, você gostaria de ser ele a todo momento no telefone, mas... Tem uma pergunta que eu gostaria de fazer pro meu pai que eu nunca fiz, que eu brinco com minha mãe. Assim, se eu não tivesse sido entre os 3 melhores da Argentina aquele ano que eu fui, ele me tirava do tênis. A resposta da minha mãe, conoces al gringo. Tu viejo podia ser qualquer coisa. Até hoje, vou morrer e não vou ter essa resposta. E pra gente fechar, o que é ser filho do seu Oswaldo? É um privilégio. É um upgrade na vida. É uma facilidade. Eu não tenho o direito de ser mais ou menos. Eu tenho que ser muito bom, porque os valores que eles dois me deram, que deram pra Paula, porque você pode ter a desculpa. Mas também olha de onde eu vim. Olha quem era meu pai. Eu tive essa dificuldade, eu não tive essa informação. É normal. E eu reconheço. Agora, quando você tem um ensinamento, você estudou na melhor escola, se você não é inteligente, é porque você não quis estudar. Porque você teve os melhores professores, melhor conteúdo, você não quis. E é exatamente isso. Se eu não for uma boa pessoa, é porque eu não quis. Porque minha índole não é... Foi dado tudo que podia pra você. Não dá, eles me deram tudo. Fino, assim, de verdade, não tenho palavras. Quando eu disse no começo é verdade, eu sou um cara que ama o esporte e eu amo os heróis do esporte brasileiro. Assim, acho que a gente tem que cada vez mais relembrar a história do nosso esporte. Um país sem história, qualquer que seja, a gente não é nada. E um esporte brasileiro sem história é nada. E o Meligeni é sim um dos principais pessoas do nosso esporte, assim, né? Do que eu vivi. Então, assim, é o que eu falo, me molda. Eu assistia várias pessoas, do Senna, Guga, Meligeni, esportes individuais ou coletivos. Então, assim, obrigado de coração mesmo de você ter vindo aqui. Obrigado, Narda, que falou. Finalmente fez alguma coisa boa, juntou a gente. E obrigado pelo seu tempo, parabéns pelo pai que você é, com essas duas preciosidades que você tem. E de verdade, assim, me dá muita vontade de conhecer o seu Oswaldo. Faça esse livro mesmo. Obrigado de coração mesmo. Obrigado você, obrigado, parabéns. E é tão legal, isso é uma coisa, vir a um lugar com conteúdo. Vir a um lugar para falar, sair da mesmice, sair da lacração, sair da, seja qual nome que queira falar. Quanto mais a gente tiver esse tipo de espaço, continue firme, forte. Vou fazer porque é isso, me faz bem. Eu falo que assim, se o Gael e a Alice gostarem, é o que basta. Aí, se mais alguém curtir, tá tudo certo, participa, vambora. Acho que ser pai é uma jornada, como você falou. Cada um tem a sua jornada, cada um tem as suas dificuldades e facilidades, e vambora. Ser pai é bom demais. Obrigado. Tá aí, pai de quê? O pai do Gael é o pai da Alice. Ou você pode chamar de Fernando Meligeni também.